Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Perimplantar. E hoje eu trago um assunto polêmico. Você já teve que repetir alguma gengivoplastia? Ou melhor, você tem aquele amigo, amiga, parente que tem sorriso gengival, já fez a gengivoplastia 3 vezes, no pós-operatório imediato fica ótimo, mas a gengiva sempre volta? Se a resposta foi sim para alguma dessas perguntas, já deixa o seu like que eu vou responder o porquê que isso acontece. Primeiro de tudo, eu queria mostrar para vocês o caso dessa jovem, uma estudante de odontologia, que nos procurou com uma queixa de sorriso gengival. Na verdade, não era só uma queixa. Ela relatou que era meio que o sonho da vida dela desde sempre. O tipo da pessoa que sempre teve vergonha de sorrir, sempre teve vergonha de aparecer em fotos. Para você ter uma ideia, essa jovem não tinha um espelho dentro da bolsa. Imagine, uma menina jovem, bonita, não tem sequer um espelho dentro da bolsa, porque ela tinha vergonha de sorrir. A história dessa menina me tocou bastante. Quando eu me deparei com ela, eu disse não, independente de qualquer coisa, eu tenho que dar esse presente para essa jovem, eu tenho que conseguir realizar esse sonho de vida dessa jovem. Mas observem que ela tem uma exposição muito grande de gengiva ao sorrir e temos também alguma assimetria já nitidamente aqui entre o 12 e o 22. E antes da gente seguir, eu quero deixar bem claro que nem todos os casos de sorriso gengival, que é a gengiva, excesso de gengiva ao sorrir, exposição excessiva de gengiva ao sorrir, melhor dizendo, nem todos os casos de sorriso gengival são tratados com cirurgia periodontal, tá? Basicamente, nós tratamos com gengivectomia, aumento de coroa clínica, os casos de sorriso gengival oriundos por alterações na erupção passiva. Por conta de alguma alteração na erupção dos dentes permanentes, ele acaba carregando com ele mais osso e mais tecido mole do que o que deveria durante o processo eruptivo. Esses casos têm indicação formal de ser tratado com aumento de coroa clínica estético. Não vou entrar no mérito nas outras etiologias, mas cada etiologia tem o seu tratamento. E essa jovem, além de uma nítida alteração nessa erupção passiva, me parece que tem o rosto um pouco alongado também. Não fiz análise cefalométrica, não pedi radiografia de teleperfil, mas ela me parece que tem um pouquinho de excesso de crescimento vertical da maxila também. Então ela foi avisada de que nós conseguiríamos melhorar muito o sorriso gengival dela, nós conseguiríamos dar para ela dentes maiores, mas que ela continuaria mostrando um pouquinho de gengiva ao sorrir. E interessante, na vista intraoral, que a assimetria fica ainda mais nítida, não é? A linha que a gente passa aqui, vamos passar uma linha nos caninos, que são os dentes mais altos, são os dentes dominantes no sorriso, e no sorriso dela não é exceção. A gente consegue perceber que os caninos estão mais ou menos simétricos, né? Existe uma ligeira assimetria nos incisivos centrais, porém relativamente pequena, muito pequena na verdade, mas existe uma assimetria grande entre os laterais. Olha a distância dessa margem aqui até a linha, quando comparada dessa margem à outra linha. Então, esse incisivo lateral aqui está proporcional aos demais. Claro que a gente vai aumentar tudo, mas ele está proporcional aos demais, porque o incisivo lateral ele deve ser ligeiramente mais curto que centrais e caninos. Esse outro aqui não. Esse outro aqui está muito mais curto, desproporcional, não só com relação ao central e lateral, como desproporcional ao seu contralateral também. E nós precisamos corrigir isso. Facilmente, sem muita dificuldade, utilizando lâminas de bisturi de boa qualidade, sem economizar nas lâminas. Você não consegue fazer uma cirurgia dessa com uma lâmina nem com duas. Eu utilizo 3, 4, 5 lâminas de boa qualidade, quantas forem necessárias, com técnica de bisel interno, identificando na sondagem a posição mais provável da junção cemento-esmalte, que é a nossa referência, já que não havia uma previsão de fazer facetas ou nada do gênero para essa jovem. Sem muita dificuldade, a gente consegue remover o excesso de gengiva e já imediatamente no transoperatório essa jovem já tem dentes maiores, essa jovem já tem dentes mais longos. E o grande erro está aqui agora. Uma grande quantidade de profissionais terminaria a cirurgia aqui agora nesse momento.
pronto, entrego o espelho para a paciente super satisfeita e em muitos casos, após 1, 2, 3 meses, a gengiva acaba voltando para o lugar, às vezes não totalmente, mas existe uma recidiva parcial. Por que que isso acontece? E a resposta é a mesma resposta que explica a assimetria prévia que existia entre os incisivos laterais. No rebatimento do retalho, a gente consegue perceber que, fisiologicamente, esse osso deveria estar a 2 milímetros de distância da junção cemento-esmalte. Fisiologicamente, o osso alveolar deveria estar a 2 milímetros ou 3 de distância da junção. A gente pode observar aqui nesse dente 21, deixa eu dar um zoom, a gente pode observar aqui nesse dente 21 que o osso está a 1,5 milímetro, 1 milímetro e pouquinho da junção cemento-esmalte. Já no 11, essa distância ainda é menor, talvez aí de meio ou um pouco menos de 1 milímetro. Então, não adianta recortar gengiva pura e simplesmente nesses incisivos centrais e achar que resolveu o problema do paciente. Porque se eu não trabalhar a porção óssea, se esse osso não ficar distante da junção cemento-esmalte, a tendência dessa gengiva é que ela recidive, que ela volte para o lugar e que não resolva a queixa de sorriso gengival do paciente. E por que que havia assimetria entre os dentes? Vamos lá, entre os laterais principalmente, vamos lá. Esse osso aqui do 22 está a uma distância razoável da junção, mas olha aqui no 21, observem que na mesial está uma distância razoável, mas no meio para distal esse osso está bem mais perto da junção cemento-esmalte no dente 12, quando comparado ao dente 22. Então essa é a resposta para a assimetria entre os incisivos laterais. Peraí, Jorge, calma. Então você está me dizendo que toda vez que eu fizer uma simples gengivoplastia, eu preciso rebater um retalho, visualizar a crista óssea do meu paciente só para medir a distância do osso até a junção cemento-esmalte? É óbvio que não. É óbvio que você não precisa rebater o retalho só para fazer uma simples conferência. Porém, essa conferência tem que ser feita sempre. De que forma? Vamos voltar à imagem anterior, onde eu acabei de remover o colar. Aqui agora, se eu fizer uma simples profundidade de sondagem, vai dar 0, porque eu já fiz o exame de sondagem antes, já vi onde estava a junção e já recortei a gengiva. Então aqui a gengiva está no nível da junção praticamente, com algumas pequenas variações. Agora eu faço uma segunda sondagem, a sondagem transligamentar. Eu introduzo a sonda com um pouco mais de pressão até ela bater na crista óssea e verifico a distância da minha nova margem gengival, que eu acabei de desenhar cirurgicamente, até o osso. Se naquele sítio tiver 3 ou mais milímetros, eu não preciso fazer nenhum tipo de intervenção óssea. Mas se em algum ou em vários sítios eu tiver uma distância menor do que 2,5 milímetros ou 3, aí sim eu preciso fazer uma intervenção óssea. Do contrário, a tendência daquela gengiva é recidivar, é voltar para o lugar de origem dela ou para algum lugar muito próximo. E assim nós fizemos. Olha a imagem após a remoção do tecido ósseo, onde tinha 0 ou 1 ou pouco menos de 1 milímetro, agora eu deixei com 2,5 milímetros. Poderia ter deixado com 3? Poderia. Porém, o fenótipo periodontal da paciente era muito pobre, o tecido mole era muito delgado. Então, por uma questão de segurança, eu optei por deixar com 2,5 milímetros e não com 3. Então, deixei todas as unidades com cerca de 2,5 milímetros da junção cemento-esmalte até a crista óssea, sempre trabalhando exclusivamente com instrumentos manuais, não utilizamos instrumentos rotatórios aqui, e fizemos a sutura. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é porque a inserção do freio ficou muito próximo da minha nova papila. Então eu optei por fazer uma frenectomia bem conservadora nessa região. 7 dias depois, imediatamente após a remoção da sutura, esse é o pós-operatório, um pós-operatório muito bom. Há quem pense que é uma cirurgia muito mórbida, de pós-operatório muito ruim, porque você rebate a maxila e desgasta osso.
Não é assim. Tive N casos de pacientes que fizeram procedimentos como esse e no dia seguinte estavam trabalhando, estavam na faculdade, estavam bem. Claro que a gente sempre recomenda um repouso pós-operatório de 24 a 48 horas, mas muitos pacientes estão ótimos no dia seguinte e essa jovem não foi exceção. Pós-operatório ainda muito precoce, de 7 dias, mas acreditamos que ela vai evoluir muito bem ao longo dos próximos 30 a 60 dias. E a lição desse vídeo é: sempre que eu faço gengivoplastia eu preciso tirar o osso depois? Não, mas eu sempre preciso conferir se existe ou não a necessidade de tirar osso. Se você ficou com dúvida sobre isso, clica nesse card que está aparecendo aqui agora, onde a gente tem uma aula, na verdade foi uma live bem mais comprida, bem mais detalhada, explicando se gengivoplastia e o porquê gengivoplastia precisa ou não precisa remover osso depois. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça, deixe o seu like, comente se você já teve algum amigo que precisou repetir gengivoplastia ou se você já precisou repetir em algum paciente. Eu quero saber da sua dificuldade. Obrigado pela atenção, espero vocês no próximo vídeo. Valeu!